18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Ok, boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você ligado aí na Mix FM. Começa agora o programa 18 horas da Mix 100,7. Aqui é o espaço do jornalismo sério, isento e feito especialmente para você ouvinte aí em 100,7 até às 7 da noite. Estamos por aqui com uma equipe aí especializada em jornalismo, levando a notícia, levando a informação até você. Então vamos juntos até às 7 da noite. Agora são 18 horas em ponto em Manaus. Boa noite, Nathalie Moraes. Vamos juntos aí, tudo bem? Nesta hoje, terça-feira, não é isso, Nathalie Moraes? Terça-feira de muito calor na capital amazonense. Boa noite, Carlos Júnior. Boa noite, Cid Soares. Boa noite. Paulo Castro, Aime Luciano. Boa noite a todos. Só para lembrar, viu, o nosso programa traz sempre notícias reais, ouvindo todos os envolvidos e, é claro, sem sensacionalismo. Boa noite, boa noite. Eu queria destacar que o programa vai começar hoje com a matéria que virou todos os jornais hoje, né? Todos os pontos falando do Bolsonaro agora na ONU. Você gostou do discurso do Bolsonaro, nosso presidente? Você não vai nem... Então, se eu disser que gostei, vou me atacar aqui. Gostei. Eu levei, foi um susto, eu acordei, liguei a TV. Achei que foi um discurso. Foi um discurso forte, impactante. Claro, né? Como tem que ser. É a cara dele, né? Boa noite, Aime Luciano. Hoje nós temos o quê por aí? Boa noite. O jacaré tá solto ainda, hein? Tá todo mundo solto. Os jacarés levanta a perna que o jacaré tá passando aí, ó. Como que é a estreia desse jacaré? Olha, o filme Predadores Assassinos vai estrear no dia 26 agora, quinta-feira, em todos os cinemas. E a gente tá sorteando com exclusividade ingressos aí pra estreia. Tem muita gente perguntando, é só pra estreia, Aime Luciano? Não. Depois que estrear, você pode utilizar o seu ingresso também, tá bom? De segunda a quarta-feira em todos os cinemas. É o filme Predadores Assassinos, então fica aí assistindo 18 horas, comenta, manda aí sua pergunta, que no finalzinho do programa eu volto pra presentear aí 2 pessoas com esses convites. E cuidado com o jacaré. Participe! Participa, inclusive, participa, né, do nosso programa o diretor de jornalismo, Paulo Castro. Ei, tudo bem, Paulo Castro? Boa noite, meu querido. Tudo ótimo, Carlão. Boa noite a todos. Boa noite, né? A Nathalie me perguntando se eu vou pro filme. Evidente, amigo. Se eu vou até pra onde não me chama, imagina onde eu sou convidado. Ele já ganhou os convites. Lógico. Então vamos todos, a equipe toda, 18 horas, tá todo mundo junto. 6 horas e 2 minutos em Manaus. Começa agora o seu programa 18 horas. Hoje é terça-feira, dia 24 de setembro. O ano é 2019. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, o Cid, inclusive, já até antecipou aí, né? Hoje o estilo Bolsonaro, o jeito Bolsonaro de ser, abriu a 72ª Assembleia Geral da ONU, lá em New York. Sempre polêmico, Bolsonaro fez um discurso forte e agressivo que dividiu opiniões aí pelo Brasil e pelo mundo afora. O presidente, né, falou sobre pressão para tentar reverter a imagem negativa de seu governo lá no exterior. Olha, eu só não achei agressivo, achei duro, né? Forte, tal, contundente. Agressivo nem tanto. Bom, logo no início do seu discurso, Bolsonaro disse que estava ali para apresentar o novo Brasil, que ressurge depois de ter ficado à beira do socialismo, e que seu governo tenta reconquistar a confiança do mundo. Vamos conferir. Meu país esteve muito próximo do socialismo, o que nos colocou numa situação de corrupção generalizada, grave recessão econômica, altas taxas de criminalidade e de ataques ininterruptos aos valores familiares e religiosos que formam nossas tradições. Em 2013, o acordo entre o governo petista e a ditadura cubana trouxe ao Brasil 10 mil médicos sem nenhuma comprovação profissional. Foram impedidos de trazer cônjuges e filhos. Tiveram 75% de seus salários confiscados pelo regime e foram impedidos de usufruir de direitos fundamentais como de ir e vir. Um verdadeiro trabalho escravo, acreditem. Respaldado por entidades de direitos humanos do Brasil e da ONU. Antes mesmo de eu assumir o governo, quase 90% deles deixaram o Brasil, por ação unilateral do regime cubano. Os que decidiram ficar
se submeterão à qualificação médica para exercer sua profissão. Deste modo, nosso país deixou de contribuir com a ditadura cubana, não mais enviando para Havana 300 milhões de dólares todos os anos. Pois é, né? Então, até a ONU já entrou no rolo. Cid, nesse momento em que o presidente Bolsonaro criticou o programa Mais Médicos, a delegação cubana, inclusive em protesto, abandonou aí o recinto. Viu? Bom, Bolsonaro, que protagonizou um recente bate-boca público com Emmanuel Macron, logo abordou também a questão da Amazônia, sem citar diretamente o nome do presidente francês e da chanceler aí alemã Angela Merkel, que na reunião do G7 criticaram a atuação do Brasil na questão. O brasileiro rechaçou aí seus ataques. Problemas qualquer país os tem. Contudo, os ataques sensacionalistas que sofremos por grande parte da mídia internacional, devido aos focos de incêndio na Amazônia, despertaram nosso sentimento patriótico. É uma falácia dizer que a Amazônia é patrimônio da humanidade e um equívoco, como atestam os cientistas, afirmar que a Amazônia, a nossa floresta, é o pulmão do mundo. Valendo-se dessas falácias, um ou outro país, em vez de ajudar, embarcou nas mentiras da mídia e se portou de forma desrespeitosa com espírito colonialista. Questionaram aquilo que nos é mais sagrado, a nossa soberania. Um deles, por ocasião do encontro do G7, ousou sugerir aplicar sanções ao Brasil sem sequer nos ouvir. Jair Bolsonaro negou que tenha adotado um tom agressivo em seu discurso na Assembleia Geral da ONU. Ele alegou ainda que apenas buscou restabelecer a verdade sobre as questões em que o Brasil estava sendo acusado. Muito bem, nas redes sociais e nos sites de notícias, o discurso de Bolsonaro na ONU recebeu muitas críticas e também elogios. O fato é que a Amazônia, mais do que nunca, é assunto internacional e todos se sentem no direito de cobrar uma ação mais efetiva do governo para preservar a Amazônia. Agora ninguém pode questionar a soberania do Brasil sobre a região, né? O nosso desafio é promover o desenvolvimento econômico, melhorar a qualidade de vida dos milhares de brasileiros que vivem aqui, com políticas públicas que promovam aí o desenvolvimento sustentável. Pois é, Carlão, o discurso do Jair Bolsonaro foi forte, fez um discurso político, defendendo o seu governo e lembrou que o Brasil se encontrava ameaçado pelo socialismo, atacou a corrupção que assolava o país nos governos petistas, com elogio explícito a Sérgio Moro e a criminalidade que explodiu nos governos anteriores e que começa a diminuir no seu primeiro ano de mandato. Partiu para cima do regime venezuelano, do Foro de São Paulo, da ação cubana na América do Sul e do ambientalismo manipulado por uma visão colonialista, nas suas palavras. O presidente afirmou que a Amazônia não está em chamas, ao contrário do que diz a mídia internacional, e criticou a tentativa de tolher a soberania brasileira na região, sem citar o francês Emmanuel Macron. Atacou o cacique Raoni, o queridinho lá na Europa, dizendo que ele não é o único representante dos povos indígenas e leu uma carta assinada por representantes de 52 tribos que pediam desenvolvimento econômico nas reservas e legitimavam a Índia Isani Kalapalo, que integra a comitiva brasileira como representantes dos indígenas brasileiros. Bolsonaro também reforçou o compromisso do Brasil com o livre comércio e o respeito a acordos internacionais, que disse pretender multiplicar. Ele defendeu a democracia de expressão e informação, apesar de ter atacado a mídia e, bem antes, defender indiretamente o regime de 64, que realmente foi dispensável. E o prefeito de Manaus, Arthur Vigílio Neto, foi um dos poucos prefeitos do mundo a participar como convidado na cúpula do clima da ONU em Nova York. Arthur disse que o que fica como dever de casa para o Brasil é cuidar da nossa Amazônia. Vamos conferir o que disse o prefeito de Manaus. O Brasil, que é uma potência econômica média e que não é uma potência militar, o Brasil tem todas as possibilidades e todas as qualidades potenciais
para ser o grande líder de uma grande virada, a começar por uma atenção grande que ele consiga dar à Amazônia, entendendo cada região. Por que o Pará tem menos de 40% de floresta original? E por que o Amazonas tem 96% de floresta original? Não teria nada a ver com o modelo de desenvolvimento que se implantou no Amazonas, que é o Polo Industrial de Manaus, precisa virar um polo 4.0 para se manter e para ajudar a manter a floresta e nos dar tempo para criarmos alternativas outras que possam se somar à nossa economia, a começar pelo aproveitamento da biodiversidade. Então é olhar isso com atenção, porque é uma obrigação dos brasileiros conhecer o Brasil. E a gente está cheio de autoridades brasileiras que conhecem o Brasil muito bem, menos a Amazônia, como se a Amazônia fosse um país diferente. Você está ouvindo 18 horas. 6h10 em Manaus, estamos com 18 horas até às 7 da noite, levando a informação até você. E hoje é dia da nossa comentarista, né, a Nafice Valós, que também fala sobre o discurso do presidente Jair Bolsonaro. Meu boa noite aos amigos e ouvintes da Rádio Mix FM. Esta semana, de olhos e ouvidos voltados para a reunião da Assembleia Geral das Nações Unidas, onde cerca de 60 representantes de países se reuniram para discutir aqueles assuntos que afetam a vida dos habitantes do planeta, nos obrigamos a retomar o tema. E é bom lembrar que neste evento existe total igualdade entre todos os membros da Assembleia das Nações Unidas. E como é tradição, o Brasil se fez presente inaugurando a rodada de falas dos líderes mundiais. E Jair Bolsonaro falou e todos pararam para ouvir e simplesmente apresentou ao mundo um novo Brasil. Agora teremos a semana de análises até das vírgulas do discurso de nosso presidente. Também foi realizada a reunião da Cúpula do Clima, ocorrida nesta segunda-feira, que contou com a presença dos presidentes da Bolívia, Chile e Colômbia, e onde o presidente da França, senhor Macron, insistiu em tratar o Brasil como província e a Amazônia como o quintal da Guiana Francesa. E apenas para concluir, eu quero destacar a visita do presidente Bolsonaro ao ex-prefeito de Nova York, o senhor Rodolfo Giuliani, o mesmo Giuliani que foi levado ao Amazonas em 2018 pelo então governador amazonino Mendes para implantar um programa de segurança pública. E saibam que o tema tratado por Bolsonaro e Giuliani foi segurança em fronteiras. Nafice Valós de Brasília para o 18 horas. Meu boa noite e até quinta-feira. E os casos de mortes ocorridos este ano no Brasil e também no exterior envolvendo brasileiros por vazamento de gás levou a Câmara Municipal aqui de Manaus a aprovar e a Prefeitura a sancionar a lei que obriga estabelecimentos a instalarem sensores de vazamento de gás. Confira agora na reportagem de Júlia Gomes. A lei de número 2507, que já está em vigor, obriga a instalação de sistema sensor e válvulas de bloqueio para detectar e prevenir vazamento de gás em todo e qualquer prédio ou edifício de Manaus. A instalação também será obrigatória em postos de abastecimento de gás natural veicular, o GNV, e em estacionamentos fechados para veículos movidos por esse tipo de gás. A instalação do sistema de prevenção é facultativa apenas para casas e condomínios residenciais com mais de 3 pavimentos. A lei ainda deixa claro a quais tipos de gases sujeitos à explosão ou à combustão o aparelho deve ser sensível a detectar vazamento e que o sistema deve atender às especificações da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que regulamenta a utilização de gás de uso doméstico. Em prédios abastecidos com gás liquefeito de petróleo, GLP, os sensores deverão ser instalados junto ao piso e as válvulas de bloqueio instaladas próximos ao botijão de gás. No caso de abastecimento de gás coletivo, a partir do botijão ou bateria de botijões posicionadas à distância do referido ponto. Já no uso de gás nafta ou natural encanado, o sensor será instalado no teto e a válvula de bloqueio em cada ponto de fornecimento interno.
Quem descumprir a lei será multado em 12 unidades fiscais do município, o equivalente a quase R$ 1.300. Volto com vocês. 18 horas. Muito bem, o Pleno do Tribunal de Justiça do Amazonas definiu em sessão realizada nesta terça-feira os nomes de 3 juízes para compor aí o Tribunal Regional Eleitoral, o TRE-AM, sendo um como membro efetivo e 2 como membros substitutos. Na escolha para membro efetivo foi definido o nome do juiz de direito Marco Costa, titular da vara especializada da dívida ativa especial. Para membros substitutos foram escolhidos os juízes de direito Vitor André Liuzzi Gomes e Mirza Thelma de Oliveira Cunha. Na mesma sessão, os desembargadores definiram por maioria de votos o nome do advogado William Daniel Brasil David para recompor a lista tríplice da classe dos advogados, a qual será apreciada pela Presidência da República, a quem compete a definição do nome para compor o Tribunal Regional Eleitoral aqui do Amazonas da classe dos advogados. Muito bem, os Correios do Amazonas e o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, o INPA, lançaram hoje a edição especial de selos Riquezas da Fauna Brasileira. Confira na reportagem de Júlia Gomes. Os Correios irão colocar em circulação a partir desta quarta-feira a edição especial de selos Riquezas da Fauna Brasileira. A triagem é de 300 mil selos em todo o país, ao custo de R$ 2,70 cada. Os 3 selos representam espécies exóticas da fauna brasileira: o cupizeiro luminoso, o mico-leão preto e a preguiça de coleira. Para a Superintendente Estadual de Operações dos Correios no Amazonas, Antônia Rebouças de Oliveira, a edição postal especial marca o momento em que a biodiversidade e a preservação são bastante discutidas não só no Brasil, como também no mundo. Então, a nossa flora aqui, ela é muito abençoada pela diversidade, né, de espécies que ela tem, e os Correios vêm aí selando nessa história aí a importância que é a fauna e a flora para a sociedade, para o mundo como um todo, através do selo especial comemorativo que está disponível a partir de amanhã em todas as nossas unidades dos Correios aqui do Amazonas e do Brasil. A solenidade faz parte da programação nacional de lançamento de selos dos Correios. O INPA foi o local escolhido para o lançamento dessa edição, por ser referência internacional como Centro de Pesquisas da Amazônia e celebra seus 65 anos de fundação, como destaca a diretora substituta da instituição, Irlândia Brandão. E também esse lançamento ele faz parte também como um evento comemorativo de 65 anos do INPA, que é uma referência mundial em pesquisas na Amazônia. Impressos pela Casa da Moeda do Brasil, os selos podem ser adquiridos nas agências dos Correios e na loja virtual do órgão. Volto com vocês. Mix. Bom, antes de dar uma boa noite aqui para a rapaziada do Mano, já a gente vai falar com eles, eu queria falar que o Ministério Público do Amazonas iniciou os trabalhos para a criação de um núcleo formado por 3 promotorias para reforçar as investigações dos crimes de tortura no sistema prisional do Estado. Mais informações com o nosso repórter Azaf Augusto. A proposta foi apresentada pelo promotor de justiça João Gaspar Rodrigues, que é presidente do Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura no Amazonas, em reunião nesta segunda-feira com a presença da Procuradora-Geral de Justiça, Leda Mara Nascimento Albuquerque. Na reunião, Leda Mara ouviu de uma representante de familiares de detentos relatos de maus tratos aos presos e aos visitantes no sistema prisional do Amazonas. Segundo o relato, a falta de alimentação adequada aos apenados e, em alguns dias, a comida chega estragada. Também há racionamento de água e detentos doentes sem medicação, além de restrições a visitas íntimas. Este ano, o governo do Amazonas, via Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, a SEAP, já pagou mais de 17 milhões de reais à empresa fornecedora de comida para os detentos na capital e no interior, e que tem contrato de mais de 2 milhões de reais por mês. Os dados são do Portal da Transparência do Estado. Volto com vocês. 18 horas. Bom, nosso boa noite para a rapaziada aqui do Mano. Agora são 6 horas e 19 minutos.
Eu queria lembrar que todos estão concorrendo a ingressos para o cinema. Daqui a pouco o Emerson Luciano vai estar aqui no final do programa. Tem que participar, né? Exatamente, tem que participar. Tem que comentar, continuar ligadinho aqui no 18 horas. Até às 19 horas tem muita notícia e informação, né, Cidão? Evidente. Berg Frota, aquele abraço. Nick Rodrigues, Vanderlon Souza, Sabrina. Vanderlon. Débora, Ellen, essa turma toda participando com a gente aqui. Jardim. Vanderlon é Nick, né? Rodrigues, Meu irmão, Jade. É difícil, né? Eu ainda não... Os nicknames é complicadíssimo. Nossa Senhora. Bacana. 6h19, Cidão, vamos de música em 100,7. A primeira da playlist 18 horas. Playlist 18 horas. A música alcançou aí no top 10 da Alemanha, Itália, Áustria, França e chegou à posição de número 84ª posição na Billboard Hot 100 dos Estados Unidos. Obteve aí a certificação de ouro nos Estados Unidos e platina na Alemanha e também na França, viu, Cidão? Ela não chegou a tocar na novidade, mas ela toca aqui na Mix, né? Composição de No Roots. Tá bom, tudo bem. Olha aí, Carlos. Surgiu durante uma visita de Alice Merton à Inglaterra. Ela explica que chegou a um ponto em que se sentia completamente perdida. Então decidiu escrever uma música, né? Falei, se sentir melhor e veio No Roots. Aliás, essa música saiu um batidão. Ela foi. Ela foi parte, tema de alguma novela. Eu assisti alguma coisa aí de passagem. Também não. Mas eu sei que tocou. Eu sei que tocou. A dona do pedaço. Bacana. Dona do pedaço. Olha Dona aí, do pedaço, Soares, noveleiro. Isso lembra que nós vamos saber agora sobre o trânsito em Manaus, né? Com o repórter Rodrigo Soares em 100,7. Trânsito. Vamos lá, Carlão. Conferindo agora o trânsito na Avenida das Torres, no sentido centro. Próximo à praça da Avenida das Torres, o trânsito tem fluxo intenso por conta de acidente no local. E na Rua 27, na Cidade Nova, próximo ao Cruzeiro, o trânsito tem fluxo intenso junto à Avenida Timbiras. Você está ouvindo 18 horas. O governador em exercício do Amazonas, o Carlos Alberto Souza de Almeida Filho, enviou para a apreciação da Assembleia Legislativa projeto de lei para aperfeiçoar o texto referente à remuneração dos apenados do sistema prisional do Estado, tornando-a menos burocrática e complexa. A proposta diz que o trabalho do preso, do internado, será remunerado, não podendo ser inferior a um salário mínimo, cumprida a jornada normal de no mínimo de 6 horas e no máximo 8 horas, com descanso aos domingos e feriados. Bom, pela proposta, 25% do que for recebido pelo preso vai para assistência à família, a ser depositado em conta corrente de um dependente por ele indicado. Outros 25% são para pequenas despesas do preso, a ser depositado em conta corrente em nome do apenado ou de um dependente por ele também indicado. Mais 25% são referentes ao pecúlio, que deverá ser depositado em conta poupança em nome do apenado, a ser liberado quando posto em liberdade. Carlão, já os outros 25% vai passar para o Estado para o ressarcimento das despesas realizadas com a manutenção do preso, a ser depositado no Fundo Penitenciário do Estado do Amazonas. A matéria completa aí sobre esse projeto de lei, você confere, é claro, a seção do 18horas.com.br, o portal de notícias da Mix Manaus. Bom, as unidades de saúde continuam enfrentando sérios problemas operacionais, como foi constatado por uma fiscalização de entidades da área da saúde e parlamentares do Instituto da Mulher Dona Lindu. É isso mesmo, Carlão. Faltam medicamentos, leitos e sistema de combate a incêndios. De acordo com a inspeção, as irregularidades colocam em risco a vida de gestantes e bebês. A reportagem é de Odinê Araújo. A fiscalização realizada pelo Sindicato dos Médicos em parceria com outros órgãos ligados à saúde, além de deputados estaduais, constatou o desabastecimento da farmácia. Faltam medicamentos até para a urgência. Os deputados Wilker Barreto, Dermilson Chagas e a secretária-geral do CIMEAN, Patrícia Sichar, comentaram as irregularidades na maternidade, que é referência no Amazonas. A situação é grave. Aqui, as mães e crianças, em função da ausência de medicamentos, estão sendo cotidianamente expostas aos riscos. Falta remédio para eclâmpsia. Então, a grávida aqui, risco aqui de morte real. Entendeu? Nossos profissionais médicos estão trabalhando ali no limite.
É lamentável chegamos nesse ponto, porque a gente vê que o governo não tem prioridade com a saúde. Prefere uma viagem na ONU, prefere um boi, prefere um carnaval, mas não prefere consertar a saúde. Isso aqui é um genocídio social que o governo vem praticando. Também há falhas na prevenção em caso de combate a incêndio, como já havia constatado o Ministério Público do Amazonas na semana passada, como relata a promotora Silvana Nobre. É um problema muito sério a falta de um sistema de combate a incêndios. Não existe sistema de proteção, até porque tem um sobrecarregamento da rede elétrica do hospital. Também foram constatadas falta de UTI materna, de ar-condicionado e superlotação de leitos. Bombeiros e trabalhadores da saúde também participaram da visita realizada ontem. Volto com vocês. Mix. Entrevista do dia. Muito bem, começou ontem e vai até 30 de setembro a Semana do Turismo 2019. Uma vasta programação foi preparada pela Prefeitura de Manaus para celebrar o Dia Mundial do Turismo e Dia Municipal do Turismólogo, comemorados oficialmente no dia 27 de setembro, portanto, nesta sexta-feira. É isso mesmo, Carlão. Olha só, minicursos, workshops, palestras de turismo pedagógico e apresentação de corais integram aí a programação da Semana do Turismo. E para falar sobre esses eventos, está aqui nos estúdios do 18 horas o diretor de turismo da Manaus CUT, João Carvalho de Araújo. Seja bem-vindo ao 18 horas. Para começar, qual o ponto alto da programação da Semana do Turismo? Boa noite. Boa noite, obrigado pela oportunidade. Bem, eu diria que a semana inteira é um ponto alto, né? Eu podia destacar aqui os workshops de turismo que foram realizados ontem, com uma palestra muito interessante do professor Emanuel Cardoso, falando sobre as possibilidades de investimento da tecnologia 4.0 para o turismo, né? Então, isso foi muito interessante a gente ouvir o que um cientista pode falar para o turismo. Então, esse foi um ponto alto da nossa programação, com certeza. Ótimo, maravilha. Sidão? Quais são os indicadores hoje do turismo em Manaus? Mesmo com todas essas notícias de desmatamento e queimadas, o turista ainda está colocando Manaus no seu roteiro de viagem? Manaus é um local muito longe, né? Digamos que a logística para acessar aqui é muito difícil e muito cara. Certo. Mas certamente que nós temos turistas, principalmente os turistas internacionais americanos. Principalmente, né? São os maiores emissores para o estado, né? A prefeitura não tem exatamente hoje uma medição de turismo, né? Nós não temos dados estatísticos, mas nós nos apropriamos dos dados da Amazonas Tour, que é um órgão oficial de turismo. Então a gente entende que esses dados refletem a nossa realidade, porque é o nosso portão de entrada, Manaus. Então a gente tem isso daí como dado real. João, a gente ainda tem aquele problema que já vivia-se há muito tempo, que o turista chegava, principalmente os estrangeiros, pisavam em Manaus e corriam para a selva. Ainda ocorre isso? Ou já tem alguma logística para segurar esse turista aqui em Manaus? Ocorre, tá? E isso daí é uma demanda que nós temos feito para o trade turístico, para que esses empresários que vendem os pacotes turísticos para Manaus incluam um dia a mais na vinda ou então na saída a Manaus, né? Então, para que a gente possa movimentar a economia local e movimentar também a geração de emprego e renda. Perfeito. Né? Então a gente procura que eles façam um pacote a mais de 3 dias, em vez de serem 3 dias, passarem a 4 para 5 dias, e isso possibilite as pessoas ficarem um pouco mais em Manaus. E conhecer um pouco melhor a nossa cidade. Sim, nós temos muita coisa para conhecer, né? O Museu da Cidade, agora recém-inaugurado, vai fazer um ano, nós já recebemos quase 20 mil pessoas, né? Incluindo turistas e locais que nunca tinham ido naquele local. Então é muito interessante saber que você tem atrativos para uma semana ficar em Manaus, né? O que mais atrai o turista em Manaus, já que nós estamos falando dessa questão dele chegar aqui e fazer uma cidade dormitório? Hoje nós temos uma atração, por exemplo, na capital, que atrai ao turista, fora essa questão da natureza, porque a natureza é o que mais atrai, não é isso? Essa coisa do ecológico aí, do aventura, não é? O ecoturismo é realmente o nosso prato forte, né? Digamos assim. Então as pessoas procuram muito turismo de natureza, pesca esportiva, que é um dos maiores carros-chefes. Mas Manaus em si hoje tem uma vida noturna muito boa. Nós temos excelentes restaurantes, renomados restaurantes, chefes de cozinha. Então, a gente acredita que o roteiro gastronômico Manaus é plausível. Os hotéis. Isso, né? Mas existe, por exemplo, vários restaurantes de ponta, com comidas excelentes, gourmets, inclusive. E eu acho que nós não temos, assim, nós temos muita programação. Nós temos teatro gratuito, nós temos o Museu da Cidade, que é a entrada gratuita. Então, nós temos o Musa, que é fantástico, você subir aquela torre e viabilizar tudo. É realmente tudo aquilo é fantástico, né? Então, a gente entende que Manaus
Obrigado. Ela tem atrativo. A rede hoteleira, João, a rede hoteleira hoje em Manaus, ela é eficiente, ela está a contento de um turismo de nível internacional? Como é que seria isso? Hoje nós temos hotéis boutiques em Manaus que há algum tempo atrás não era pensado, né? Então, nós temos, por exemplo, podemos citar nomes? Pode, claro. Nós temos o Vila Amazônia, que é um fantástico hotel boutique de 30 apartamentos. Temos o Casa Perpétua, que foi recém-inaugurado somente com 8 apartamentos, mas de altíssimo luxo. Temos também a Casa Teatro, o Hotel Boutique Casa Teatro. Então são empreendimentos que vieram suprir uma necessidade de uma hotelaria normal, digamos assim, né? Mas nós temos bastante leitos em Manaus. Infelizmente não temos mais o Tropical ainda funcionando. Mas eu ia te fazer essa pergunta. O que aconteceu ali? César Business, Tropical... Foi uma negociação com a Samsung, né? Então, hoje é o Centro Tecnológico Cydia. E realmente isso aí é uma coisa que a gente não pode prever, ou a gente não pode interceder, né? A questão do Tropical Hotel, todo mundo tem acompanhado, a questão da dívida de energia elétrica, enfim, que é um dos fatores que, infelizmente, levaram o Hotel Tropical a ser fechado. Mas a gente, assim, entende que existe uma possibilidade muito grande de um investidor poder comprar o Tropical Hotel e torná-lo novamente eficiente. João, muita gente conhece a nossa Amazônia por meio aí dos meios tecnológicos, né? Hoje em dia as redes sociais você chega em qualquer lugar. Sim. A tecnologia pode facilitar e ajudar o turismo? Com certeza. Hoje o turista, quando ele viaja, ele procura saber o que tem no destino para ele fazer. Então ele já se programa, pelo menos o europeu e o americano, eles se programam 2 anos antes para poder comprar um pacote. Então se você tiver um estímulo que faça esse turista vir para Manaus, a gente consegue realmente captar grande quantidade de turistas. A exemplo disso, nós fizemos agora uma ação com a American Airlines e fizemos uma matéria de 14 páginas na American Way, que é a revista internacional da American Airlines. Então, Manaus é a capa da revista, inclusive, né? Então, foi uma ação do governo do estado, da prefeitura de Manaus e da própria American Airlines que nos procurou propondo a ação. Então, nós fechamos uma mídia na TV de bordo, vamos ter um vídeo que está sendo veiculado da TV de bordo da American Airlines de 4 minutos e temos as 14 páginas na American Way. Isso é fantástico. E voltando para a semana aqui do turismo, o que as pessoas de Manaus, o que você pode falar para as pessoas de Manaus que seria interessante para elas estarem presentes também participando desse evento? Para o público manauara, o que a gente sugere é que na sexta-feira, agora, dia 27, onde nós comemoramos o Dia Municipal do Turismólogo, o Dia Mundial do Turismo e também o Dia Nacional do Bacharel em Turismo, tá? Certo. Então a gente abre os atrativos turísticos principais da cidade, Museu do Índio, o Zoológico do SIGS, o Bosque da Ciência e o Teatro Amazonas, são abertos gratuitamente para a visitação da população e também dos turistas que estiverem no dia. O Palacete Provincial não está nisso? Não, o Palacete Provincial não está. Tá, é governo. Tá, não, mas o teatro também é governo. Nós temos a parceria com a SEC, com a Amazonas. Ok. Né? Mas eu acho que nós não colocamos o Palacete Provincial porque ele não faz parte do roteiro do City Tour. Entendi. Né? Esses 4 pontos atrativos turísticos fazem parte do roteiro do City Tour. Ok. João, agora vamos falar um pouquinho de festa, né? Quem não gosta de festa, aqui na Mix todo mundo gosta de festa. Manaus comemora 350 anos esse ano. Como é que estão os preparativos aí para o aniversário da cidade? Olha, ainda é um pouco de segredo, tá? Mas nós vamos ter a comemoração do Boi Manaus, que acontece no dia 24 de outubro. Conta um pouquinho pra gente, vai. Eu não posso ainda, né? Porque a gente está há um mês da festa, né? Então a gente não pode abreviar nada. Mas aí depois o Bernardo Monteiro de Paula, que é o nosso secretário, com certeza vai informar quais serão as atrações, mas vem surpresa muito boa por aí, com certeza. João, Manaus já pode ser considerado um grande centro turístico, ainda falta muito ou falta pouco? Em que ponto nós estamos nessa questão aí de, né? Como um grande centro turístico no Brasil e no mundo. Tá, internacionalmente falando, você tem hoje os japoneses, tá? Que são, digamos assim, Manaus está incluído no roteiro turístico do japonês, né? Então, ele visita 3 cidades no Brasil, Foz do Iguaçu, São Paulo e Manaus. Isso daí é um ponto, tá? Para os alemães, Manaus exerce um fascínio muito grande por causa do ecoturismo e do turismo de natureza. Então, nós temos hotéis de selva, que somos muito bem servidos, inclusive, nessa hotelaria. Então, isso aí faz com que as pessoas da Europa também procurem bastante. Os alemães, os franceses, os espanhóis são os maiores compradores desses pacotes, né? Temos o Iberostar, que digamos assim, foi implantado em Manaus para atrair fluxo turístico espanhol, mas hoje em dia está tendo muito mais fluxo turístico brasileiro do que propriamente espanhol. Então, a gente vê que Manaus ela está no subconsciente de todo turista internacional e mundial, porque está dentro do coração da Amazônia. Nós somos o portão de entrada para a Amazônia. Manaus é um hub natural de exportação, de entrega de voos, né? Então, Manaus ela está no centro. Se você olhar o mapa, você está no centro da Amazônia. Então, você tem aqui a capilaridade
modalidade para qualquer lugar, desde que a gente tenha rotas, que a gente ainda não tem o suficiente para isso. Vocês têm acompanhado, eu queria saber qual é o olhar de vocês em relação ao turismo de negócios. Como é que é isso? Como é que está essa questão? Nós temos o turismo de negócio como um grande fator promotor do nosso turismo, tá? Por quê? Nós temos a Zona Franca de Manaus e temos também as indústrias do distrito. Então, existe uma movimentação muito grande de negociantes, de executivos que vêm para Manaus para trabalhar. Eles passam geralmente de sexta até domingo, vão embora na segunda-feira ou no domingo mesmo. Mas é realmente um foco do turismo de negócio, é um foco nosso. Nós temos vários projetos ainda para atrair mais fluxo turístico para eventos, né? Que a gente acredita em eventos, né? E o Réveillon vai ser exatamente um desses focos nossos para a gente vender o Réveillon de Manaus. Não existe na região amazônica nenhum Réveillon como o de Manaus. Isso é parte de um projeto que nós temos. Eu já posso adiantar uma novidade que vai ser em breve implantada. Nós vamos ter esses pacotes sendo divididos pela Azul Viagens, tá? Os pacotes para o Passo a Passo, que é um grande evento, um grande festival que sucesso, recentemente levamos 200 mil pessoas em 4 dias, né? Temos o Boi Manaus, que também está incluído nesse projeto, e o Réveillon na cidade, que eu acredito completamente na venda desse produto. Muito obrigado. Nós conversamos aí com o diretor de turismo da Manaus Cult, João Carvalho de Araújo. Só as considerações finais, João, e é claro, convida aí o povo de casa para ir para a Semana do Turismo. Muito obrigado. Eu quero só destacar aqui que no sábado nós teremos encerramento técnico das nossas atividades no Amazonas Shopping, que é um parceiro nosso também. Então, a partir das 11 horas, nós teremos apresentações de corais da Praça Central do Amazonas Shopping, né? A equipe de turismo vai estar lá, a equipe da Manaus Cult, e temos também um Teatro Amazonas na sexta-feira, em alusão ao Dia Mundial do Turismo. Vamos ter uma peça que é Romeu e Julieta. Vai ser estrelado pelo Lorenzo Fortes e pela Raila Araújo, que participaram do The Voice Brasil Kids. Então eles vão estar fazendo esse musical em homenagem ao Dia do Turismo. Um musical, né? Bacana. Exatamente, a entrada é gratuita, começa às 18 horas, tá? Você só tem que estar lá e entra. E também as apresentações corais que vão ser gratuitas no Teatro da Instalação na quinta-feira e na sexta-feira. É a apresentação única nesse dia? Não, são 2 apresentações na sexta-feira no teatro, tá? Uma às 18 horas e outra às 20 horas. Perfeito. Tá bom? Nosso muito obrigado a você. E claro, né? Em breve estaremos falando mais alguma coisa a respeito também do turismo. Com certeza, a gente está à disposição. Muito obrigado pela oportunidade, tá? Muito obrigado. Valeu, querido. 18 horas. Muito bem, 6 horas e 40 minutos em Manaus. Boa noite para você em 100,7 na sintonia certa, 18 horas, levando a informação até às 7 da noite para você. Bom, em Nova York, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, se reuniu com Rudolph Giuliani, que fez a consultoria para o Amazonas ano passado, com bons resultados na organização das polícias e redução dos índices de violência, com a implementação do Guarde AM24, coordenado pelo coronel da Polícia Militar Walter Cruz. Depois da eleição do ano passado, um dos filhos de Jair Bolsonaro foi a Nova York e começou um contato para a implantação em todo o país de um sistema nacional com base no que estava sendo implantado no Amazonas e que foi inclusive muito criticado pela oposição. Agora, 6 horas e 41 minutos. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, vamos de música agora em 100,7 com a playlist 18 horas. Playlist 18 horas. Uma canção que é faixa título, né, do 5º álbum de estúdio do cantor brasileiro, que é o Armandinho. É isso mesmo, Carlão. Olha só, esse disco foi lançado em novembro de 2013 e trouxe 13 faixas inéditas. O clipe de Sol Loiro mostra as cenas de gravação do álbum, né, Sidão? Exatamente. 5º álbum, é o 5º? É o 5º. 5º álbum. É o 5º. Verdade. E as músicas do disco são maravilhosas, mas Sol Loiro se destaca porque tem uma musicalidade diferenciada mesmo. Ele colocou muitos argumentos musicais em cima dessa estrutura, dessa música, dessa letra, e fez um negócio diferente, mas não sai do reggae, né? Ela é meio reggaeada. É a cara do Armandinho, mas tem outros elementos que realmente fazem dessa música algo muito especial. Muito show. Claro, o povo aqui no Mano tá mais uma vez parabenizando e elogiando a nossa playlist. Obrigada, viu, povo do Mano? Agora 6 horas e 46 minutos em Manaus. 18 horas. Cidades. E o trânsito de Manaus é complicado, isso ninguém duvida. Agora imagine só quando a atenção ao volante é dividida com o uso do aparelho celular. Segundo o especialista, celular ao volante é tão perigoso quanto dirigir embriagado. E até o mês passado, o número de multas por esse tipo de infração cresceu 30% aqui em Manaus. Confira aí na reportagem de Júlia Gomes.
motorista está dentro do carro, mas a cabeça está longe, em outro lugar. Presente cada vez mais na vida de todos nós, o aparelho celular pode se tornar uma arma perigosa quando usada no momento errado. Nesse caso, no trânsito. E é só o sinal ficar vermelho que é hora de atualizar as mensagens, checar os e-mails ou algo do tipo, como fez o André Ivan. Dá uma revisada nas mensagens do WhatsApp enquanto o sinal tá vermelho, né? De janeiro a agosto deste ano, foram aplicadas quase 6.200 multas a motoristas que usavam o celular enquanto dirigiam. 30% mais que o mesmo período do ano passado, quando foram registradas 4.748 infrações, segundo dados do Instituto de Mobilidade Urbana de Manaus. O André até que tentou se justificar. É perigoso, sim. Tô tentando me controlar para ver se eu também não faço mais, né? Mas afinal de contas, o que pode e o que não pode quando o assunto é celular ao volante? Pela lei, o celular só pode ser usado quando o veículo está estacionado. O semáforo fechado ou o congestionamento? Não. Fone de ouvido? Nem pensar. Mas usar o viva-voz do veículo? Tá liberado. O GPS também pode, desde que o celular esteja no aparelho adequado e o motorista não mexa com o carro em movimento. Para o educador e agente de trânsito Erison Freitas, mesmo com o crescimento das autuações, o número ainda é considerado pequeno, quando comparado com a frota de Manaus, que atualmente é de 800 mil veículos. Ainda de acordo com Freitas, o motorista está preocupado não com a consequência do ato, mas apenas com a infração. Quando eles se conscientizarem de que um simples ato desse aí, ato imprudente, pode levar muitas vidas, pode sair muito caro para ele, a gente vai ter motoristas mais conscientes e com certeza a gente vai diminuir os índices de imprudência no trânsito na cidade de Manaus. Volto com vocês. Muito bem, agora 6h48. Vamos saber como está o trânsito em Manaus com o repórter Rodrigo Soares. Trânsito. Mário Pinto. Vamos lá. Continuando com o trânsito na Avenida Doutor Teomário Pinto, no sentido centro, o trânsito tem fluxo lento lá na Chapada. E a Avenida Djalma Batista, no momento, tem fluxo intenso e trechos lentos também em vários locais no sentido bairro da Via. Mix. Bom, a falta de peritos está inviabilizando a obtenção de benefícios no interior do Amazonas. E por conta disso, o Ministério Público Federal recomendou ao gerente executivo do INSS de Tabatinga que providencie, no prazo de 20 dias, a lotação de peritos naquela agência ou a presença desses servidores em missão por no mínimo 10 dias por mês. É isso mesmo, Carlão. De acordo com o procurador Bruno Domingos, a ausência de peritos no município impede aí os cidadãos de solicitarem benefícios previdenciários. E a procura por aposentadorias aumentou muito com a discussão da reforma previdenciária. Confira agora nos detalhes da reportagem. Não, vamos lá, Carlão, vai. Cid. A Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, e o Procon Manaus atuaram e interditaram um posto de combustíveis na zona norte de Manaus, por conta de 8 infrações, entre elas as divergências entre o preço na placa informativa e o aplicado na bomba e ainda produtos vencidos. Bom, a fiscalização foi realizada após denúncia de consumidores. Os fiscais do órgão constataram situações como falta de preço em vários produtos, bombas com números de CNPJs e inscrições estaduais de outras empresas que dificultavam a identificação de origem dos combustíveis. Você está ouvindo 18 horas. É isso mesmo, Carlão. A Lizzo iniciou a carreira aí ao se entrelaçar com a cena indie da cidade de Minneapolis, o que permitiu que ela trabalhasse com artistas como Genghis e Dantre. Né, Sidão? É isso mesmo. Desde então, Lizzo colabora aí com vários artistas como Clean Bandit, Bastille, Big Freedia. Os singles mais tocados são Good as Hell e Truth Hurts, que a gente acabou de ouvir aí, né? Esses com mais de 450 milhões de streams no Spotify. Você está ouvindo 18 horas. Principais notícias do dia. O estado de São Paulo. Bolsonaro ataca ambientalismo radical, higienismo ultrapassado e socialismo.
Olha, o presidente da Câmara abriu aí um processo de impeachment contra Trump. O republicano será investigado por ligação na qual teria pressionado o líder ucraniano sobre filho de Joe Biden. O telefonema que levou a pedido do impeachment de Trump a um ano da eleição nos Estados Unidos. Olha aí. Tem coisa braba vindo aí, né? O Globo, Bolsonaro e Trump se encontram rapidamente na ONU. Bom discurso, diz americano. Assessores e brasileiros afirmaram que ainda há tentativas de agendar uma reunião, viu? Portal Único. Carlos Almeida, o governador de fato no Amazonas. Amazonas atual, o deputado pede afastamento de policiais em caso de assédio nos colégios da Polícia Militar aqui da cidade. E no 18horas.com.br, o portal de notícias da Mix Manaus, você vai saber que o governo do Amazonas envia à Assembleia projeto para aperfeiçoar remuneração de apenados. E que trabalhador vai pagar imposto sobre férias do 13º e hora extra em processo trabalhista. Mudança na legislação tenta acabar com práticas de estabelecimento e valores com a indenização. E vai ficar sabendo também que trabalhador vai pagar imposto sobre férias, 13º e hora extra em processo trabalhista. Mudança na legislação tenta acabar com prática de estabelecer valores como indenização. Tudo isso e muito mais no 18horas.com.br, o portal de notícias da Mix Manaus. Mix. A Assembleia Legislativa do Amazonas se calou sobre o caso Dantas, mesmo após ter interrogado o empresário. Francisco Dantas da Silva, da empresa Dantas Transportes, que negou todas as denúncias que fez de corrupção e pagamento de propina para garantir contratos na Secretaria de Educação do Estado. O repórter Azaf Augusto traz as informações. Bom, e aí após o fechamento da matéria, a Assembleia Legislativa do Amazonas informou a reportagem do 18 horas que o vídeo contendo as imagens da reunião entre o empresário Francisco Dantas da Silva, proprietário da Dantas Transportes, e deputados da casa foi encaminhado à presidência do Tribunal de Contas do Estado. Segundo a Assembleia, o tribunal tem acesso ao material na íntegra e está livre para dar os encaminhamentos que forem necessários. Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da emenda à Constituição do Amazonas que confere aos delegados de Polícia Civil a isonomia com carreiras jurídicas e com o Ministério Público e da autonomia à atividade policial. Quem traz os detalhes aí é o nosso repórter Rodrigo Soares. A decisão aconteceu no julgamento virtual da ação direta de inconstitucionalidade. A emenda é uma iniciativa da Assembleia Legislativa que foi questionada pela Procuradoria-Geral da República. Segundo o relator, o ministro Alexandre de Moraes, a norma alterou o regime do cargo de delegado de polícia e afetou o exercício de competência típica da chefia do Poder Executivo. O relator apontou ainda que a Constituição Federal estabelece vínculo de subordinação entre os governadores e as polícias civis. Por isso, a concessão de maior autonomia aos órgãos de direção máxima desses órgãos é inconstitucional. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, foi quem ajuizou no Supremo Tribunal Federal uma ação direta de inconstitucionalidade contra a emenda à Constituição do Estado do Amazonas que confere aos delegados de Polícia Civil isonomia com carreiras jurídicas e com o Ministério Público, dando autonomia à atividade policial. Eu volto com vocês nos estúdios. Foi um pouquinho de humor, né? Faltando 2 minutinhos para as 7, não faz mal a ninguém. Vamos agora com o Talk Show, Rogério Morgado. Agora na Mix, Talk Show, com o Rogério Morgado. O meu programa de entrevista, tá ok? Vou começar esse Talk Show lembrando da época que debatíamos, que entregávamos santinhos na rua, que comíamos coxinha na padaria, tá ok? Menos ela, que sempre foi magrela assim. Uma salva de tiros pra Marina Silva! É um prazer estar aqui pro campo do debate. Aqui debate o quê, pô? Eu vim pra te entrevistar, tá ok? Mas você tava meio sumidinha aí, o que foi? Tava de dieta? É brincadeira essa dia aí, ô Marininha? O senhor fugiu
fugiu de todos os debates voando como vento. Por falar em vento, podemos dizer que o vento seria uma espécie de Uber pra você, né? Entendeu essa? Eu não vim aqui pra ser achincalhada. Eu vou pra casa. Quer o telefone? Telefone, casa. Entendeu? Telefone, minha casa. É brincadeira sadia aí, pô. Me conta aí, como que tá a vida depois de mais uma eleição, ô Marina? Ô Marina? Oi, cadê a Marina aí, pô? Ô, pessoal, a convidada sumiu, pô. Poxa, só foi ligar o ar-condicionado do estúdio, ela voou. Poxa, alguém acha essa dona aí, pô. Daqui a pouco a gente volta a contar o que é show. Ou então você pode ouvir o nosso podcast na sua plataforma digital preferida ou aqui durante a programação. Você ouviu na Mix? Tá OK Show com o Rogério Morgado. A qualquer momento tem mais. Ok. Mix. Muito bem, agora 19 horas em Manaus. Vamos direto ao nosso editorial 18 horas. Ah, não, tem o resultado de promoção antes, né, Carol? Resultado de promoção. Vamos lá, quem vai ver o filme aí Predadores Assassinos é a Ana Erlen Maciel e a Débora Silva. Parabéns, amanhã tem mais, gente. Valeu, Luciano. Valeu. Direto agora pro editorial 18 horas, Carlão. Editorial 18 horas. Muito bem, informamos hoje que uma inspeção do Sindicato dos Médicos constatou graves problemas na maternidade Dona Lindu, em Manaus. Mesmo se tentasse, a atual administração do estado não tem mais desculpas. Praticamente 9 meses se passaram. As mulheres que ficaram grávidas em janeiro, quando Wilson Lima assumiu o governo, estão tendo seus bebês. Depois de quase 9 meses, o governo não conseguiu abastecer a farmácia da maternidade, por exemplo. Há problemas no ar-condicionado, faltam medicamentos até para a urgência. E as mães e seus filhos com suas vidas ameaçadas. 9 meses já se passaram, governador. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, 9 horas e 1 minuto em Manaus. Muito boa noite para você em 100,7. Agora 7h01, a gente volta com você amanhã a partir das 6 com mais informação aqui pela Mix Manaus. Boa noite, Paulo. Boa noite, Nathalie. Boa noite, Anne Luciano. Boa noite. Amanhã tem mais. Até mais. Continue na Mix. Daqui a pouquinho tem um Mix todo. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.